O Brasil não nasceu urbano. Durante décadas após a chegada europeia, o território era uma sucessão de pontos frágeis espalhados ao longo do litoral. Feitorias improvisadas, ancoradouros temporários, pequenos núcleos cercados por mata, doenças e medo. A ideia de cidade, como entendida pelos europeus, não existia aqui. E isso não era um acaso. Era consequência direta da forma como Portugal enxergava a terra recém-encontrada. Nos primeiros anos, o interesse português era extrativo, não colonizador. O litoral era visto como uma margem útil, não como um espaço de construção social. Mas essa lógica começou a ruir quando outras potências europeias passaram a rondar a costa, negociar com indígenas e ameaçar o monopólio português. A ocupação precisava deixar de ser passageira, precisava se tornar permanente. A cidade surge, então, como instrumento político. Fundar uma cidade não era apenas erguer casas. Era declarar posse. Era impor leis, erguer símbolos de autoridade, organizar a exploração do trabalho e criar uma hierarquia social visível. Cada vila fundada era um marco de poder cravado no território indígena, mesmo quando esse poder ainda era frágil e contestado. As primeiras cidades brasileiras nasceram sob tensão constante. Não eram espaços de estabilidade, mas de conflito. Eram ilhas cercadas por povos indígenas que conheciam profundamente o território e resistiam à ocupação. A cidade colonial nasce, portanto, militarizada desde o início, com paliçadas, canhões, torres de observação e homens armados. Salvador, São Vicente, Olinda, Porto Seguro, Recife, Rio de Janeiro. Esses nomes hoje soam familiares, mas no século XVI eram projetos arriscados. Cada uma dessas fundações representava uma aposta da coroa portuguesa em transformar um espaço hostil em centro administrativo, religioso e econômico. A escolha dos locais não era aleatória. Buscava-se portos naturais, áreas elevadas, acesso à água doce e possibilidade de defesa. A cidade era pensada como um organismo funcional. Igreja no ponto mais alto, símbolo do poder espiritual. Câmara e cadeia próximas, representando a autoridade civil. O porto como coração econômico. O pelourinho como aviso claro de punição e controle. Nada disso era neutro. A cidade colonial foi desenhada para separar. Separar europeus de indígenas. Separar livres de escravizados. Separar poderosos de submissos. O espaço urbano já nascia hierarquizado. A proximidade do centro indicava status. A distância revelava exclusão. Os indígenas, quando presentes, eram empurrados para fora do núcleo urbano ou confinados em aldeamentos controlados por missionários. A cidade não era pensada para integrá-los, mas para substituí-los. Onde antes havia caminhos indígenas, surgiam ruas retas. Onde havia espaços de uso coletivo, surgiam propriedades privadas. Onde havia territórios fluidos, surgiam muros e limites. A fundação das cidades também consolidou a economia colonial. A partir delas, organizou-se a produção, o escoamento de riquezas e a fiscalização da coroa. Açúcar, madeira, gado, mão de obra escravizada, tudo passava por esses centros. A cidade era o ponto de convergência da exploração, mas o cotidiano urbano era duro. Doenças se espalhavam rapidamente. A infraestrutura era precária. Faltavam alimentos em muitos momentos. Ataques indígenas eram constantes, especialmente nas regiões onde a ocupação avançava sobre territórios densamente habitados. A cidade sobrevivia em estado de alerta permanente. Mesmo assim, Portugal insistiu. Cada nova vila fundada reforçava a ideia de que o Brasil deixava de ser apenas uma terra distante e passava a ser uma colônia estruturada. A cidade era o símbolo máximo dessa transição.
Com ela, vinham leis portuguesas, impostos, tribunais, burocracia e uma nova lógica de poder que não admitia coexistência em igualdade. Esse processo também intensificou conflitos internos. Colonos disputavam terras entre si. Autoridades brigavam por influência. Jesuítas e administradores entravam em choque sobre o controle da população indígena. A cidade era palco de alianças frágeis e rivalidades constantes. Mas, acima de tudo, a expansão urbana significava avanço territorial. Cada nova cidade empurrava a fronteira colonial mais para dentro, pressionando povos indígenas do litoral. E esses povos não aceitaram passivamente essa perda. À medida que vilas se multiplicavam, crescia também a resistência indígena. Ataques coordenados, destruição de engenhos, emboscadas e guerras abertas passaram a fazer parte da realidade colonial. A cidade, que deveria representar ordem, passou a ser o centro de uma guerra não declarada. E é nesse ponto que a história muda de tom. Porque quando as cidades avançaram, os povos indígenas do litoral passaram a ser vistos não apenas como obstáculos, mas como inimigos a serem eliminados. A convivência deu lugar ao confronto direto. A diplomacia cedeu espaço à violência sistemática. O projeto urbano português no Brasil não poderia avançar sem guerra, e essa guerra já estava sendo preparada. À medida que as primeiras cidades portuguesas se consolidavam no litoral do Brasil, tornava-se impossível sustentar a ideia de uma ocupação pacífica. A fundação urbana não foi um simples ato administrativo ou arquitetônico. Ela significou, na prática, a transformação definitiva de territórios indígenas em espaços de domínio estrangeiro. E esse processo não ocorreu sem reação. Os povos indígenas do litoral não enxergavam as cidades como núcleos neutros. Para eles, cada vila representava a perda de terras, a interrupção de rotas tradicionais, a destruição de áreas de caça, pesca e coleta. Onde surgia uma igreja, havia antes um espaço ritual. Onde se erguia um engenho, havia uma aldeia, um cemitério ancestral, um lugar de memória. A cidade portuguesa impunha uma lógica fixa sobre um território que, para os indígenas, era vivo, dinâmico e compartilhado. Essa incompatibilidade tornou o conflito inevitável. No início, a resistência indígena assumiu formas pontuais: ataques rápidos, emboscadas, sabotagens de engenhos, destruição de plantações. As cidades eram pequenas, mal protegidas, vulneráveis. Muitos núcleos urbanos só sobreviveram graças a alianças frágeis, com grupos indígenas rivais, explorando disputas locais para manter algum equilíbrio temporário. Mas esse equilíbrio não duraria. Com o crescimento das cidades, cresceu também a necessidade de segurança. Fortificações foram ampliadas, milícias organizadas, expedições armadas passaram a partir dos centros urbanos para pacificar áreas ao redor. A cidade deixou de ser apenas um ponto defensivo e passou a ser uma base ofensiva. O termo guerra justa começou a ser utilizado para justificar ataques sistemáticos contra povos indígenas considerados hostis. Na prática, essa justificativa legal e religiosa abriu caminho para massacres, expulsões em massa e escravização. A cidade fornecia a estrutura: armas, homens, logística e legitimidade política. A urbanização e a guerra caminharam juntas. Salvador, como capital do governo geral, tornou-se o principal centro de comando dessas ações. Dela partiam ordens, tropas e decisões que afetavam todo o litoral. Outras cidades seguiram o mesmo modelo, criando uma rede de poder que avançava lentamente, mas de forma constante, sobre territórios indígenas. As consequências foram profundas. Povos inteiros foram deslocados para o interior, quebrando laços culturais construídos ao longo de séculos. Outros foram exterminados.
Aqueles que sobreviveram muitas vezes foram forçados a viver nas margens das cidades, como mão de obra barata, convertidos ou escravizados. A cidade colonial não oferecia espaço para a coexistência real. Ela exigia submissão. Além da violência direta, havia a violência simbólica. O espaço urbano apagava a presença indígena. Nomes eram substituídos. Caminhos ancestrais eram redesenhados. A paisagem era reescrita para contar apenas a história do colonizador. O indígena, quando aparecia, surgia como ameaça, obstáculo ou figura a ser civilizada. Esse apagamento teve efeitos duradouros. As cidades cresceram, se expandiram, se tornaram centros de riqueza e poder, enquanto a memória dos povos originários foi empurrada para fora do espaço urbano e, muitas vezes, para fora da própria narrativa histórica. Mas é importante compreender que essa violência não foi desorganizada. Ela seguiu um padrão. As cidades funcionavam como pontos de irradiação do controle colonial. A partir delas, o território era dividido, explorado e defendido. Cada novo núcleo urbano reforçava a presença portuguesa e tornava mais difícil qualquer tentativa de reversão. Ao final do século XVI, o litoral brasileiro já estava marcado por uma sequência de cidades interligadas por rotas marítimas e terrestres. Essa rede urbana consolidou o domínio português, mas ao custo de uma guerra contínua e silenciosa contra os povos indígenas. Essa guerra não foi declarada oficialmente, mas foi travada todos os dias. Ela moldou a forma das cidades, a mentalidade dos colonos e a própria estrutura da colônia. A urbanização brasileira nasceu inseparável da violência, da exclusão e da resistência indígena. E essa história não termina aqui. Porque conforme as cidades avançavam, a resposta indígena se tornava mais organizada, mais ampla e mais desesperada. Povos do litoral passaram a unir forças, atacar em maior escala e desafiar diretamente a presença portuguesa. O conflito, que antes era localizado, transformou-se em guerra aberta. E é exatamente esse confronto que domina o próximo episódio.